Amados, eu quero trazer para você uma reflexão, um pensamento, uma palavra nessa noite, e falando um pouco sobre esse mundo espiritual no qual nós estamos envolvidos. Há uns dias atrás, eu fui convidado pelas minhas filhas para ir no cinema. Eu já fazia um tempinho que não ia e acabamos indo no dia que acho que o mundo inteiro foi no cinema, né? Era uma segunda-feira à tarde com chuva no feriado. Eu já fiquei com vontade, pessoal, vamos fazer um culto aqui, é muita gente, né? Você canta, você tira oferta, né? Eu expulso os demônios, muita gente. Não deu para pegar pipoca, enfim, é tempo que não ia lá. Mas era um filminho meio bobo assim, mas bonzinho até, que deu para, né? O rapaz lá que ficou em Marte e não sei o que, enfim, plantou umas batatinhas em Marte. Pense na viagem, pense no filme. É filme assim inofensivo mesmo, né? Enfim. Mas antes de assistir o filme, passou lá um comercial de outros filmes, e eu olhei aquilo e fiquei assim meio horrorizado. Eu olhei assim, quando eu falei, isso só pode ser inspirado no inferno. Não tem como uma pessoa sentar numa mesa, vou fazer um filme, e começar a desenhar aquilo, e ter aquelas ideias. Era um filme de terror, não sei, também nem quero saber o título, e nem vou te dizer se soubesse, porque é um espanto, uma coisa de louco, né? E demônios, e fantasmas, e não sei o que. Sabe aquele que você olha meio assim, com medo, assim, a pipoca tremendo e tal? Entra uma nuvem negra assim no cinema, aquela coisa, e as pessoas ali recebendo aquilo. Eu estava olhando, mas é impossível uma pessoa fazer um filme daqueles, né, cumprimentando os seus colegas pela manhã no estúdio, a paz do Senhor, irmão. Hoje vamos fazer um filme de terror. Não tem como, amados. Ali é só na base da aliança com o diabo. Não tem outro jeito. A pessoa não consegue fazer um desenho ali daquele demônio orando em línguas. Não tem como. Não tem como. Só encapetado mesmo. E amados. E meditando nisso tudo e tal, você sabia que a Bíblia diz que as pessoas que não têm Jesus, elas já estão dentro desse filme de terror? É o dia a dia delas? É daquele jeito? Porque qual é a ênfase no filme de terror? É morte. É morte. É medo, é angústia. É um lixo, na verdade. Enfim, passada a minha indignação, consegui assistir o filme lá, mas eu quero trazer essa palavra para você e eu percebermos esse cenário à nossa volta. Amados, o fato de você e eu sermos cristãos, alguns há muito tempo, acabamos muitas vezes achando que tudo é cor-de-rosa à nossa volta. É outubro rosa mesmo, e não é, amados, né? A morte continua agindo à nossa volta e eu preciso estar atento a isso. Veja o que a palavra de Deus diz sobre quem você e eu éramos ontem e quem são as pessoas que não têm Jesus hoje. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela nos diz assim. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja ainda o que está escrito no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Muito bem. Então, usando esse texto para a introdução daquilo que eu quero falar com você nessa noite, a Bíblia diz que sim, você e eu fomos vivificados com Cristo. Graças a Deus. Você foi salvo, para você estar reservada a glória eterna, para você é co-herdeiro com Jesus, de acordo com Romanos 8:17, você e eu, tudo aquilo que é de Jesus pertence a nós. Mas é interessante, amados, você já reparou que você foi salvo e continua sobre a terra? Dá uma palpada em você. Estou aqui, não estou com Moisés ainda, não estou. Estou aqui, é verdade. Continuamos nesse mundo tremendamente agressivo e tremendamente hostil. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele orou certa vez: Deus, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, deixa eles aí. Eu peço que os guardes do maligno.
E o texto aqui de Efésios, o apóstolo Paulo, ele lembra os cristãos quem eles eram antes de Jesus. E que na verdade é uma descrição minuciosa do que é a pessoa sem Jesus. Amados, quando vemos notícias, pessoas cortando a garganta de outras, pessoas roubando dos outros, pessoas desviando dinheiro, todo tipo de mal, amados, o que está por trás são forças espirituais poderosas. Você não fica espantado, por exemplo, na nossa nação, algumas direções que o Brasil toma, em termos morais, em termos éticos, em termos políticos, não é assustador? Existem forças espirituais agindo nessas esferas. A nível mundial, existem forças espirituais agindo, conduzindo as nações de um lado para o outro. Mas não só nessa esfera mundial, nacional, mas também nas nossas casas, famílias, empresas, negócios, faculdade, estudos, emoções. O diabo, a Bíblia diz, e nós vamos ver daqui a pouco, que ele tenta entrar em todas as esferas de governo da sua vida, em todas as áreas. E a Bíblia diz, preste atenção, nós éramos mortos e fazíamos a vontade da carne. Mas quando a gente vê essa exacerbação de pecados da carne, pela mídia, por isso, por aquilo, é o diabo que arquiteta isso, que governa isso. E a pessoa, ela simplesmente obedece os comandos do príncipe das potestades do ar. E o detalhe, ontem nós também obedecíamos. Então existe um cenário tremendamente inóspito à nossa volta. Às vezes a gente sai assim e pensa, puxa, mas por que o diabo tem tanta raiva de mim? Afinal de contas, nunca fiz nada para ele. Nem sei onde ele mora. Já me perguntaram isso. Eu tenho uma ilustração que eu vi uma vez que eu gosto muito e que me explica isso, que nos ajuda a entender por que o diabo te odeia tanto. Você sabia que tudo que está reservado para você em vida e na eternidade era para ser do diabo? Ele não foi sempre diabo. Ele era um anjo que estava na presença de Deus, mas ele se rebelou contra Deus. E por isso ele perdeu o direito, e para ele só resta a condenação. Então ele olha para você e para mim hoje, pessoas que nascemos muito depois dele, fazemos um monte de bobagens, e dizemos, Jesus me salva, Jesus me salva, você vai ficar para sempre comigo no céu. O diabo diz, não é possível. E ele odeia você. Só que o diabo, ele não consegue entrar no escritório de Deus e dar um soco em Deus. O diabo não está preocupado, Deus não está preocupado com o diabo. O diabo é nada para Deus. Mas se o diabo destruir você, tocar em você, é como se ele colocasse o dedo no olho de Deus, porque a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. E aí você começa a entender por que ele odeia tanto você. E eu preciso estar atento a essa realidade à minha volta. Amados, é tão interessante nós vermos que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim, 1 João 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu quero dividir essa mensagem em duas partes, e hoje eu quero trazer uma das partes, e se Deus permitir, no próximo domingo, a segunda parte. A primeira é o aspecto de você estar atento à sua própria vida, cuidar da sua própria caminhada sobre a terra. E um segundo aspecto é você e eu como instrumentos na mão de Deus para fazermos exatamente o que Jesus fez, destruir as obras do diabo. Você sabia que você é um destruidor das obras do diabo? Você sabia que Incrível Hulk, Thor, Homem de Ferro, isso é nada comparado a você? Sabia disso ou não? Eu falava hoje pela manhã, pegando um pouco o testemunho de Eliseu, que aliás, eu gostei muito desse testemunho. E no cartão de visita, experimente colocar lá, Eliseu, assim, vendo isso, aquilo, embaixo, slogan, sou destruidor das obras do diabo. Pense, a pessoa vai contratar o serviço só de medo já. É isso que você é, um destruidor das obras do diabo. Mas para ser um destruidor das obras do diabo, eu preciso começar a identificá-las. E eu não sou destruidor de pessoas, mas eu sou destruidor das obras do diabo. Aliás, pegando o testemunho do Eliseu, fazendo um parênteses aqui, coisa gostosa, não é verdade? Como Deus sempre tem o melhor para a sua e para a minha vida. E talvez você entrou aqui hoje, Deus trouxe você para ouvir, talvez só esse testemunho.
Talvez você está assim meio aflito, preocupado com o teu ramo de atividade, tua profissão, tua empresa, teu negócio, tua faculdade, e meio um pouco inseguro, mas será que vai dar? Será que não vai dar? Amados, Deus tem a sua vida na mão dele. Não é impressionante? 4 meses no cargo, outro 2 meses, né? Chega lá aquela tensão, e de repente, né, um dá uma cheiradinha no outro assim, cheiro de ovelha, né? Fala como ovelha, mas faça mé, 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 mé também, mé, mé, mé também, é o mesmo, pronto, já ficou tudo em casa. Não é incrível, mano? E imagina Deus vendo isso, né? Deus fica feliz de fazer isso, não fica? Hoje eu vou surpreender o Eliseu, ele não tem nem ideia. Ele está se preparando com 1000 frases de efeito aqui no contrato dele, tá? Deixa, eu vou surpreender ele. É assim que Deus faz. Amados, voltando aqui para o que eu quero falar para você, veja o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 13 ao 18. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, na verdade, até o 15. João 2, 13 em diante diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O que isso tem a ver com o aspecto espiritual à nossa volta? Mas esse texto e outros também, eles nos ensinam uma coisa muito importante, que os demônios, eles atuam no corpo e na alma, mas o espírito sempre é preservado. Como assim, Arno? Da onde Jesus expulsou os mercadores? Do pátio. O pátio simboliza o corpo. O pecado, ele entrava no máximo até o santo lugar, o sacerdote. Mas não havia possibilidade de entrar no santo do santo, no santíssimo lugar com pecado, era a morte certa. Por que isso é importante? Amados, toda pessoa, por mais opressa, por mais endemoniada que esteja, ela tem sempre o seu livre-arbítrio preservado e a chance de se entregar para Jesus. Mesmo o caso mais extremo que você possa estar pensando. Já viu a expressão, fulano está possuído? Já viu essa expressão? Você sabia que isso não existe? Existe, está endemoniado. Possuído seria se ele não tivesse mais a opção de voltar. Pega o maior feiticeiro, o político mais corrupto, se ele quiser, o livre-arbítrio dele é preservado e ele pode entregar a vida dele para Jesus. É muito importante entendermos isso. Essa semana eu estava numa loja de louças ali em Campo Largo, passando ali, e a Veninha pediu para comprar um presente de casamento, e é a segunda vez que eu entro lá. A primeira vez eu entrei com o Andreas e cheguei no balcão e falei: olha, eu preciso bater o recorde de comprar aqui um jogo de louça e ir embora ligeiro. Eles ficaram me olhando assim, porque, né, que normalmente vai a mulher é mais demorada, vai, olha, escolhe a comida. Assim, senhor, pois não, aqui, ó, daí cheguei lá, tá, cronometrei 7 minutos, eu entrei na loja, peguei uma caixinha lá com as xícaras lá, paguei, fizemos um pacotinho de presente, eu estava no carro pegando a estrada de novo, né? Cheguei essa semana de novo lá, pessoal, vim bater outro recorde aqui, preciso. Sim, senhor, vamos lá. Mas eu vi que tinha uma das vendas, eu ficava me olhando assim e tal. E você, né? Fica aquele, né? E daí ela chegou, enquanto estava fazendo o pacote, ela quebrou meu recorde ali. Ela quebrou no sentido, estragou meu recorde. Ela falou: o senhor não é o pastor Arno da Aba? Sim. Ah, que bom lhe encontrar. Olha, eu sou fulano, sou aqui de Campo Largo há tantos anos. Quero lhe contar um testemunho. Pois não. O que é? O senhor toma um café? Toma, meu recorde já foi embora mesmo. Aí peguei o cafezinho e tal. Daí ela falou assim: o meu filho começou a frequentar a Aba em Campo Largo quando o senhor era pastor ali em 2008, 2009. E eu não queria saber, eu odiava vocês. E aquilo foi indo, e eu sei que o senhor foi embora, outro pastor assumiu. E meu filho foi se envolvendo na igreja, até o dia que ele chegou e disse: mãe, eu vou me batizar esse domingo. E eu falei para ele: pois então, filho, faça o seguinte,
além da toalha, faça a tua mochila e não volte mais para casa. Você não é mais meu filho se você for se batizar lá nos crentes. E eu, tomando um cafezinho, escutando a história dela, né? Agora já não sabia para que lado que ia a história, né? Ela falou, e olha, uma angústia, pastor, e aquele negócio tal, e fui indo, e chegou o dia do batismo, e meu filho, mãe, pelo menos vá lá, venha me prestigiar lá, para mim é um momento importante, é o meu encontro com Jesus, é a minha demonstração pública da minha fé, venha lá, mãe. Não, teu pai, não vamos, e já leva a tua mala. Bom, eu falei, pastor, não sei o que aconteceu, mas eu acabei indo. E não sei o que aconteceu, que ele levei uma toalhinha junto. E quando eu estava na igreja, eu entrei na sala onde reuniram as pessoas que iam se batizar e falei, filho, teu pai e eu vamos nos batizar com você. Aleluia, não é maravilhoso, Gerson? Até essa hora me vem mais um café, conta mais essa história, né? Ela falou, pastor, estamos até hoje frequentamos a aba Curitiba, olha, eu queria lhe agradecer, foi muito legal, isso, aquilo e tal. Não é maravilhoso? Você percebe que a pessoa mais hostil com você, que diz, eu não vou, eu não aceito, se você for batizar, ela te manda embora. Imagina uma mãe falar isso para um filho. Ainda assim, o Espírito Santo age e a pessoa pode mudar de vida. Assim como nós mudamos de vida. Assim como você entregou a sua vida para Jesus. Aliás, fazendo um parênteses, se você está em dúvida se deve se batizar hoje, eu acho que esse testemunho é suficiente para você, não precisa falar mais nada, não é verdade? A irmã não trouxe toalha, não tem problema, nós temos madrigal, nós temos tudo aqui, não se preocupe, né? Mas passe hoje pelas águas do batismo, declare para Jesus, Jesus, eu amo você, eu te amo. Eu sempre gosto de uma ilustração sobre o batismo, é como um rapaz que está namorando uma moça, e o dia que ele pede ela em noivado, o que ele faz? Ele leva uma aliança, não é verdade? Uma pedrinha preciosa, alguma coisa lá, e a menina, ela faz o quê? Ela aceita usar aquela aliança, aliás, com bastante orgulho, né? Vai agitar o cabelo, faz assim, né? Para mostrar que tem uma aliança. O batismo também é isso. É você aceitar um sinal da aliança que Jesus tem com você. Que noiva é essa? Que não, eu gosto de você, mas nem tanto assim também. Aliança não. Não. Nesse frio ainda, imagine. Não. Quem ama Jesus de verdade, aceita todos os sinais da aliança dele. Amém, amados? Bem, então, amados, uma pessoa, ela nunca fica possuída, ela fica endemoniada, pode ter legião de demônios, mas ela sempre pode entregar a vida para Jesus, assim como você e eu entregamos. E partindo daqui, até aqui era a minha introdução do que eu queria falar com você, e agora eu quero pegar esse aspecto de você cuidar da sua própria vida, estar atento à sua caminhada. Amados, assim como não existe possuído, não existe santuído. Como assim? Não, eu sou tão santo que não existe nenhuma possibilidade de eu me desviar. Eu posso fazer qualquer coisa que o mundo ofereça. Isso não existe. Cuidado. Existe uma palavrinha na Bíblia que às vezes as pessoas gostam de passar rapidinho por ela e folhear outra página, chamada santidade. E quando você fala no mundo espiritual, se você quer passar ileso por esse lugar, você precisa observar essa palavrinha chamada santidade. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21. Olha o que diz esse texto. A Bíblia diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22 e 23 diz assim: ou provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós, por acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha a advertência que a Bíblia está nos fazendo. Amados, Coríntios, essa carta é um texto escrito para cristãos. Não é um texto escrito para gente ignorante na fé. Essa semana eu estava evangelizando uma pessoa
E ele já foi de igreja por muitos anos. E toda vez que eu encontro uma pessoa que é desviada, eu mudo o tom da conversa, eu aperto mais a pessoa. Quem nunca entregou a vida para Jesus, você vai mais brando, vai mais suave, vai mais, né? Mas se a pessoa já conhece a verdade, você aperta mais. Porque a cobrança é muito maior para quem já conhece a verdade. Ano passado, estava me lembrando, ontem contei essa história sexta-feira, para um amigo. Tinha um rapaz que foi do nosso grupo familiar, muitos anos, lá na Aba Curitiba, e um irmão amado, querido, homem de Deus, casado, não engravidava de jeito nenhum, aí orando no grupo familiar, veio o primeiro bebê, veio o segundo bebê, veio a prosperidade, veio tudo. Aí largou a mulher, largou os filhos e largou Jesus. E eu encontrei ele há um ano e pouco atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, talvez estava com o Júlio, já faz um pouco mais de tempo, né? Mas encontrei ele numa manhã, numa loja assim de motocicletas super esportivas e tal, ele estava lá. Oh, Arnold, fulano, tudo bem, tudo bem. Tá. E eu sabia que ele estava fora. Eu perguntei, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Muda, né? Crente desviado é feio assim, né? Fica meio, tenta falar gíria, mas não consegue, tenta mostrar para você que está bem, mas não está, porque está um lixo, não é verdade? Crente desviado é para acabar, né? Bom, e aí ele falando, tá, eu perguntei, fulano, você não está indo para a igreja? Não. Tá, mas e por que não? Ah, porque eu me decepcionei com pastores. Isso é passível de acontecer. Mas não tem nenhuma igreja que presta para você? Não tem nenhuma. Olha onde chega o raciocínio de um crente desviado. Nenhuma igreja serve para você? Nenhum pastor serve? Enfim, fui conversando com ele e falei para ele a seguinte frase, o Júlio está aqui, ouviu falando. Falei, fulano, você deu as costas para a tua família, você deu as costas para a igreja e para Jesus. Você precisa voltar. Porque se você não voltar, você sabe, você é líder, que você está indo para o inferno. Ele olhou, deu uma risadinha, pois é. E perguntei, você anda nessas motocicletas? Ando. E ando assim a 300 por hora? Ando. Sou bom, tá? Você sabe que vai antes para o inferno, então. Não é verdade. Não é verdade? Ué, o que você espera? Andar 300 por hora nessas estradas aí? Né? O nível, o índice de mortalidade é altíssimo dessa turma aí. Passou um período ali, não lembro agora, alguns meses, veio a notícia que ele morreu. Alta velocidade, de carro, sozinho, exatamente nessa estrada. Mas é uma tristeza tão grande, tão assim. E aí eu de vez em quando me lembro dele, né? Eu penso, cara, imagina. Mas eu não estou aqui dizendo que ele foi para o inferno. Não sou juiz. Isso quem cuida é Deus. Né? Aliás, ele ficou vivo por 1 hora mais ou menos nas ferragens, aí levaram ele para o hospital, e depois ele morreu à noite, a família ficou sabendo. Uma tragédia. Então não estou dizendo aqui. Mas, biblicamente, exemplos como esse estão para nos alertar da importância de estar atento à nossa caminhada. Você entregou a sua vida para Jesus? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E o texto, voltando a esse texto de Coríntios, diz assim: eu não quero que você seja participante da mesa dos demônios. A Bíblia diz, você não pode beber do cálice dos demônios e do cálice do Senhor, se alimentar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia, amados, Deus ama você, por isso que está escrito isso. Ele diz, não faça isso. Isso vai trazer dano para a sua vida. Mas o que é comer da mesa dos demônios e beber do cálice deles? Amados, é servir-se daquilo que os demônios oferecem. Por exemplo, através do seu computador. Ou você consegue... Não, o cara é tão crente, irmão, o cara é tão santo, que ele assiste pornografia orando em línguas. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Não dá certo. Aliás, você já viu que quando um líder, ou um pastor, ou um pai de família, ou às vezes até uma mãe de família, de repente vem a notícia, foi flagrado vendo pornografia. Você sabia que aquele não foi o único clique que ela deu lá no computador? Aquilo é uma crescente, aquilo vai crescendo, até ser flagrado no pecado. Você sabia que é assim que o diabo age, sempre humilhando as pessoas? Eu não posso me alimentar da mesa do Senhor
e da mesa dos demônios. Outro dia, lá no Congresso Nacional, uma cena vergonhosa. Um deputado foi flagrado, acontecendo a sessão, e ele no celular dele vendo pornografia. Agora imagine um crente na igreja vendo pornografia. Não dá certo, né? Não, na igreja não, mas em casa, escondidinho. Não dá certo, irmãos. Você que já fez tatuagem, continue me amando depois do que eu vou te dizer agora. Mas você não vai mais fazer tatuagem. Não vai. Arno, me mostre na Bíblia. Mostro. Está aqui. Está aqui. Amados, não existe nenhum texto na Bíblia que diz não fume, não beba, não tatue, não ponha piercing, não sei. Não tem. Mas tem vários textos de alertas para a minha vida, para preservar a minha alma, sobre práticas da mesa dos demônios, como por exemplo esse. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E o Espírito Santo fala no teu coração que convém. Você está lá no posto de gasolina para pagar o tanque de combustível, compra ou não compra? Compra ou não compra cigarro? Acho que pode, porque também eu sou tão santo que não vai fazer. Não! O Espírito Santo te inquieta. Amados, tatuagem. O que é tatuagem na nossa nação? Alguém disse certa vez, é só uma questão cultural. É verdade, é cultural mesmo. E no nosso país, a cultura de tatuagem tem duas ênfases: sensualidade e rebelião. Você já viu alguém tatuar o sovaco? Ó, vem cá. Olha aqui, ó, a tatuagem que eu fiz aqui. Quando faz assim, ela ri, ela faz alguma coisa. Ninguém faz isso. Você já viu, não? Por que não, Arno? Porque não tem para quem mostrar. Tatua no umbigo, tatua em lugares, porque é sensualidade. Irmãos, esteja atento a isso. Qualquer pesquisazinha superficial que você fizer sobre tatuagem, você vai ver que tem origem em ritos pagãos. Você não entra num estúdio de tatuagem e está lá a Ludmilla Ferber cantando, o Tom Carfe cantando. Não é assim, irmão. Você sabe que não é. A Bíblia diz, não se alimente da mesa dos demônios. E se você quiser, posso dar uma lista de versículos que nos alertam sobre isso. Mas fique com esse. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Arno, quando é que eu sei que não convém? Então agora eu te peguei, Arno. Como que você sabe? É simples. Não convém quando vai desonrar a Deus e quando vai agredir o meu irmão. Teu pai e tua mãe não querem que você tatue, então já começa agredindo por aí. Não é verdade, irmãos? Sabe o que é tatuagem? Está diretamente relacionado à preparação do reinado anticristo. Por quê? Porque as pessoas acostumam a uma tatuagemzinha aqui, um demôniozinho ali, um morceguinho ali, uma aranha aqui, uma cascavel aqui, um não sei o que ali. A pessoa acostuma. Aliás, não vemos alguns jogadores de futebol que é um espanto. O cara faz o gol no pênalti de medo que bota no goleiro ali, que é tanta tatuagem, aquilo quando vem correndo é um filme de terror, não é? Você já percebeu que a pessoa quando faz uma, ela não consegue parar? Uma vez um rapaz disse, pastor, sabe qual é o grande problema da tatuagem? Eu não entendo esses textos bíblicos aí, mas vicia, pastor. Sabe o que é verdade? Amados, a tatuagem é a preparação, é um dos aspectos da preparação do reinado anticristo. Por quê? Porque a pessoa relativiza aquelas marcas todas, e a hora que alguém chegar e dizer, ei, no meio desse festival de cor, vamos colocar um númerozinho aqui? Tudo bem, um númerozinho a mais ou a menos, tanto faz. Pode ser na testa também, ou na mão, onde você prefere. Inclusive vai trazer benefícios para você. Mas a Bíblia diz, não se alimente da mesa dos demônios, não faça isso. Não, mas eu falta agora tatuar outra asa do demônio nas minhas costas. Vai ficar sem. Vai ficar sem. Não tatue, mas você que já fez uma tatuagem, eu amo você e eu quero que você continue me amando, mas eu preciso ser honesto com você. Eu preciso amar você e ser honesto com você. A Bíblia diz, não se sirva dessa mesa. Amém, irmãos? Você está na sua casa para tomar uma decisão, assisto ou não assisto, clico ou não clico? Não clique, não se sirva da mesa dos demônios. Amados, o que a gente vê de corrupção a nível nacional também, o roubo é mesa dos demônios. E saiba, sempre há momento na vida de todo ser humano que tem a chance de roubar também. Não é assim? Nas menores coisas até as grandes coisas. Coloque R$1 na rua ali para ver. E faça caindo da bolsa de uma idosa. Mas a pessoa não tem dúvida, ela vai lá e rouba.
não se sirva da mesa dos demônios. A mesa dos demônios também é mentira. Já ministramos sobre isso, sobre a proteção do cinturão da verdade. Não se exponha à mentira. Não negocie a verdade na sua caminhada. Amém, amados? A Bíblia diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o ciúme do Senhor. Não, mas se for assim, então eu tenho que estar antenado no que eu leio, no que eu olho, no que eu escuto. Exatamente. Exatamente. Pais precisam estar tremendamente atentos àquilo que os seus filhos assistem, leem e recebem. Foi tão bonitinho, né? Agora tem Halloween. Quando que é a época desse negócio? Não aceite isso na tua casa. Chega lá na escola, amados, esse negócio de sair com faixa na rua é nosso, esse negócio. Protestar, não sei o quê. Vai lá, se botarem uma abóbora no muro lá da tua escola, sai quebrando tudo. Não aceito. Não aceito. Mas não aceite. Não, é tão bonitinho, inclusive por um chapeuzinho em forma de cone na minha filha, uma capa preta, e vou fazer escorrendo uma lágrima de sangue do olho, e uma aranha aqui na bochechinha dela, e uma caveirinha na outra bochecha. Não faça isso. Não se alimente da mesa dos demônios. Esteja atento lá na sua escola. E se você tiver medo de comprar briga sozinho, me chama que eu vou com você. É verdade, irmãos. É verdade. Não se alimente da mesa dos demônios. Claro até aqui? A Bíblia diz também, eu gostaria que você olhasse Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios capítulo 4, versículo 27. A palavra de Deus nos diz assim: e não deis lugar ao diabo. E não deis lugar ao diabo. De novo, é a Bíblia que fala no diabo, não é o pastor, é a Bíblia. E a Bíblia, quando diz não dê lugar ao diabo, é porque é possível o cristão dar espaço para o diabo, separar uma poltrona para ele dentro da casa dele. Quando, Arno? O texto, se você olhar um pouquinho antes, diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando, mas que o diabo vai fazer de tudo para prender você a outra pessoa, para você não conseguir perdoar essa pessoa. Em especial o teu cônjuge. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmã, não vai dormir de mal com o marido. Irmão, não vai dormir de mal com a marida. Não faça isso. Sabe o que significa isso? Isso é igual a dar lugar para o diabo. Não, mas eu fiquei muito ofendido hoje. Eu estou na fossa, inclusive. Lembra? Eu estou na fossa. É para acabar. Estou na fossa. É dureza. Você pensa o estado que está. Né? Então sai daí, porque é um lugar mal cheiroso. Não é verdade? Mas dar lugar para o diabo é quando eu decido não perdoar as pessoas à minha volta. É como preparar uma cadeira de veludo dentro da sala da tua casa. Senta aqui, diabo. Pode me oprimir, mas eu não perdoo. Às vezes a gente visita pessoas em hospitais toda semana por anos. Décadas já, né? Estamos ficando velho, né? Virando clássico, melhor, né? Mas a gente vê tantas pessoas enfermas, tantas pessoas sendo curadas. E invariavelmente você olha para uma pessoa e o Espírito Santo inquieta. Ela precisa perdoar alguém. Que a pessoa está lá com uma doença inexplicável, uma dor não sabe de onde, um treco não sei do que, e ninguém sabe o que fazer com a pessoa. E está lá. E você olha, fulano, assim, existe uma possibilidade remota de você não ter perdoado alguém na sua vida? Eu não. Mas tudo bem, só impressão minha, tal, mas eu tenho certeza, tal, daqui a pouco, eu não perdoo. Minha professora do pré-primário, e a pessoa tem 70 anos. Quantas vezes eu já vi isso? Mas é verdade. Você sabe, estou exagerando um pouco, mas você sabe que é assim. E a pessoa fica doente. E a Bíblia diz: não dê espaço para o diabo. Mas se for para perdoar, perdoe logo. Perdoe a granel. Sai perdoando. Amém, irmãos? A Bíblia diz também
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, veja o que está nesse texto. 1 Tessalonicenses 5, 23, a Bíblia diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, algumas pessoas têm dito uma bobagem por aí. Bom, já que Jesus pagou o preço, eu liberou geral. Já que o meu espírito está salvo, o corpo tanto faz. Não, olha esse texto. O texto nos chama para uma maior santidade. Quando o texto fala da santificação do espírito, é você se converter 100% à obra de Jesus. Por exemplo, você vem receber uma oração e você vem crendo: Jesus, eu venho com o meu espírito aqui, crendo que a tua obra é completa para me dar noites de sono tranquilas. A santificação da alma é tudo isso que nós estamos falando. Cuidado, o que você vê, ouve, o que você fala. Mas quantas pessoas têm emprestado os seus lábios só para falar impropérios, é amaldiçoar outras pessoas? Não, porque aquele pastor que eu conheço, cuidado, cuidado, julgando, acusando, destruindo. E o corpo, a Bíblia fala sobre isso. Nós não podemos emprestar o nosso corpo para prostituição. Isso traz consequências. E o texto diz o quê? Santificação. Agora, mas é muito importante registrar isso. Tudo que eu estou falando sempre é baseado na obra completa de Jesus. Amém, amados? Não é pelo meu esforço. Então, eu vou ser santo. Não é assim que funciona. Eu vou ser mais santo. Não, irmãos. É baseado na obra de Jesus. Amém? Na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pela minha vida. A grande questão é que muitos cristãos estão pendendo para o pecado e sofrendo consequências nas suas próprias vidas e nas suas casas. Um outro texto que gostaria que você visse, estamos caminhando para o final, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 26. A Bíblia diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Esse texto está falando de como eu devo tratar as pessoas à minha volta. Eu devo tratar as pessoas à minha volta na expectativa que elas sejam soltas dos laços do diabo. Mas, de novo, a Bíblia fala que é possível ser enlaçado pelo diabo. Amados, o diabo, ele não vai se vestir de diabo, aparecer com chifre tridente para você. Você vai sair correndo 5 dias sem parar. Vai telefonar para tudo que é pastor que você conhece. Você não vai pecar mesmo. Ele não vai fazer isso. Mas ele vem de uma forma sensual, de uma forma atrativa, na forma de um negócio ilícito, na forma de um adultério. Ele vem de uma forma convidativa e saborosa. Você sabia que as pessoas pecam porque é saboroso pecar? Sabia disso ou não? Por que a pessoa usa drogas? Porque tem um sabor, tem um gosto, tem um lucro nisso. Claro que é morte. Mas é por isso que as pessoas pecam. É assim que o diabo age. E com isso, eu vou para o último texto que eu quero falar com você, que está em 1 Pedro, capítulo 5. Eu gostaria que você olhasse comigo. 1 Pedro 5, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Amados, é interessante que de tempos em tempos parece que uma névoa vem contra as nossas vidas. E o nosso padrão de santidade, às vezes, é negociado. Por exemplo, você já foi para a praia ou férias para algum lugar e esqueceu de levar a Bíblia, e às vezes esqueceu de propósito de levar a Bíblia, e ficou uma semana sem ler a Bíblia, 2 semanas sem ir para a igreja, 3 semanas, uma oração, só aquela oração super Nescau, oração micro-ondas, rapidinho assim, só de manhã. Jesus me abençoa porque estou indo, Jesus. Você já percebeu que você começa a sofrer consequências disso? Chega na igreja depois de um mês, não, mas como era bom, eu nem sabia, é desse jeito. O mé já está meio... Como é que um bode faz barulho? Quem criou bode alguma vez na vida? Quem veio do Nordeste? Bode faz barulho ou não? Mas os cascos batem com vontade, não é verdade? Não é mais ovelha, está meio mais para bode que para ovelha, aquela coisa.
E a Bíblia diz, nesse texto de 1 Pedro, sede sóbrios e vigiai. Por que a Bíblia diria isso se é possível estar embriagado, amortecido, anestesiado? Porque é possível, amados. Quando que um cristão está assim meio anestesiado? Quando ele começa a relativizar o pecado. E isso é muito visível, normalmente fim de ano, na época de férias. Normalmente nessa época isso aparece. Porque a pessoa tira férias, encontra lá os amigos antigamente. Tem que tirar férias, ok? Não estou dizendo que não é para tirar férias. O Arno falou que não pode tirar férias. Não, tire suas férias. Mas encontra lá o cunhado, né, que já no primeiro dia já oferece lá uma cervejinha. Não. Mas no segundo dia, afinal de contas, o calor miserável que está, só um copinho e tal, né? Mas tem uma caipirinha dentro. Mas do que é? Não, é uma vodkazinha. E à noite, né? O que é jantar sem tomar um whiskyzinho antes? E depois, o que? Quando vê, já está vomitando pelos cantos, né? Tá pior que as crianças ontem, né? Que ontem tinha uma cena ali, né? Era tanto chocolate uma hora que daqui a pouco um lá vomitou chocolate, né? Na frente da piscina de bolinha. E os outros vinham de meia, né? Pisando ali. Mamãe, papai, né? Foi uma cena, mas tudo bem. Só me lembrei disso agora. Tava com o Emerson ali olhando. Não, desvia. Não. Mas deve ser quentinho na meia, né? Um vômitozinho fresquinho ali. Enfim. É sabor doce o chocolate. Mas então, essa anestesia vem quando a pessoa começa a negociar a santidade. A Bíblia diz, seja sóbrio. Como que eu sou sóbrio, Arno? Só existe uma maneira. Você precisa estar em comunhão com o teu Senhor. E você está em comunhão com o teu Senhor de 3 maneiras. Orando, lendo a Bíblia e frequentando a igreja. Estando em comunhão com os irmãos. Quer andar sóbrio sobre a terra? Seja xiita na sua leitura bíblica, na sua oração e na sua comunhão com a igreja. O que é xiita? É ser radical. Eu não negocio culto, eu não negocio oração, eu não negocio leitura bíblica. É verdade. Mas então você está falando que eu tenho que fazer algo? Não, irmão, Jesus já fez tudo. Mas você demonstra a sua fidelidade para Ele andando dessa maneira. Seja sóbrio e vigie. Não ande anestesiado por aí. Não deixe o diabo ficar batendo na sua vida. Amém, irmãos? A Bíblia diz, seja sóbrio e vigie, porque o vosso adversário, o diabo, é a Bíblia que está falando, não é o pastor, anda em derredor. Mas isso não tem época, é todo dia. Primeiro que o adversário é nosso, não é de Deus. Deus não está preocupado com o diabo. Deus não está, será que eu vou ganhar, vou perder? O diabo é nada para Deus. Mas ele é nosso adversário. Eu não posso menosprezar isso. E ele faz o que? Ele anda em derredor. Eles estão em derredor. Aonde, Arno? Eu estava desconfiado desse sujeito do meu lado. Não, mas é mais longe um pouco, né? Do seu lado está o anjo de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Mas mais adiante eles estão fazendo o que, Arno? Rugindo como leão e buscando a quem possam tragar. E eu quero caminhar para o fim falando isso para você. O que significa rugir como leão? Nós não temos leões andando por aqui, né, nas savanas de São José dos Pinhais, do Paraná. Mas você já viu algum documentário, e quase todos concordam que o rugido do leão é dos mais assustadores dos animais. Então, quando a Bíblia diz que o diabo anda rugindo como leão, ele faz o quê? Ele tenta empreender medo nas pessoas. E você está aqui na igreja feliz, caminhando e tal, você sai, e mesmo aqui, ele lança um rugido contra a sua vida, por exemplo, de incredulidade. Você está aqui crendo, né, meditando no testemunho que Eliseu deu, na palavra que ele trouxe. Olha, então amanhã, Deus, eu creio que vai acontecer comigo também. Eu chamo a existência, o fechamento daquele contrato, eu creio que é para a minha vida também. O diabo lança um rugido. Para você não vai dar certo. Isso é porque é boticário, porque ele trabalha numa grande empresa. É o diabo rugindo contra você. Você está crendo na cura divina que a Bíblia te autoriza, de repente, não, mas você há tanto tempo que você já está doendo. São rugidos. É assim que ele age. Ele tenta desestabilizar a sua fé. É assim que ele age. Ele tenta colocar medo, insegurança. Não, você recebeu oração, mas você não vai dormir essa noite. Vai ser um terror essa sua noite. E ele tenta angustiar a sua vida.
E quando ele diz buscando a quem possa tragar, é porque é possível tragar a alma das pessoas. Está falando para cristãos. Bem, mas a Bíblia diz, eu concluo agora, finalmente, né, com o próximo versículo, versículo 9, 5:9, 1 Pedro 5:9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Amados, a grande notícia é que você pode resistir aos ataques do diabo firme na fé. Fé em quê? Fé em Jesus. Bem, por maior que seja a agressão, as pancadas do diabo, as armadilhas, você e eu temos autoridade para resistirmos a ele e completarmos a nossa caminhada sobre a face da terra, sãos e salvos, e recebermos a nossa coroa. Amém, amados? Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Esteja atento à sua própria vida. Cuide da salvação da sua alma. Não negocie teus valores. Não negocie aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Pelo contrário, eu uso essa expressão, né? Seja xiita no sentido de, não vai ser um xiita, né? Não vai dar uma bomba aí, vamos explodir. Não é isso. Mas seja radical. Eu não negocio a minha comunhão com Deus. Eu sou sóbrio e sou vigilante. Amém? Você recebe essa palavra. Se Deus permitir, domingo que vem eu quero trazer, na sequência desse texto, como que eu, então, agora, uma vez livre, liberto, andando seguro sobre a terra, como que eu, então, sou um agente de libertação para as pessoas à minha volta. E nós queremos falar sobre como expulsar um demônio. Se você nunca fez isso, a partir da semana que vem, você vai começar a fazer. Amém, amados? Eu já estou orando desde já. Né? E a minha oração normalmente é assim, para você entrar numa enrascadinha de vez em quando, né? Você se deparar com uma pessoa endemoniada e o celular está sem bateria, o pastor foi para a praia, e é você que tem que resolver. Amém, amados? Não é você, é Jesus. Amém, amados? Vamos ficar em pé.